Da nossa identidade denominacional e está aqui para nós a sistematização das doutrinas bíblicas. Então nós estamos estudando como os nossos irmãos do passado, os puritanos, pela iluminação do Espírito Santo, nos ajudaram, deixando este grande legado. São símbolos de fé que nos ajudam a compreender, a estudar as doutrinas bíblicas de maneira sistematizada e interdependente. Então, nós vamos continuar aí. Os irmãos têm no boletim que receberam a transcrição de algumas perguntas. Temos duas aí. Nós vamos trabalhar a pergunta de número 63, visto que nós já passamos a 62. Nós vamos para a pergunta 63, que faz parte deste bloco de perguntas relacionadas à aplicação da obra do Redentor, do mediador, Cristo, e aqui tratando especificamente das duas características da igreja, esses dois aspectos que são ressaltados pela doutrina reformada da igreja de Cristo, quanto ao seu aspecto invisível e quanto ao seu aspecto visível, a igreja visível e a igreja invisível. Lembrando que não são duas igrejas, mas uma igreja, sendo avaliada sobre essas duas óticas, sobre esses dois aspectos. A igreja quanto àquilo que nós não vemos, que é a sua condição real, absoluta, que é a igreja invisível, que é o número definido e exato dos eleitos, dos salvos, conhecidos apenas por Deus, é a condição real do coração destes eleitos, pois só Deus os conhece, e a condição final de todos eles, o estágio final de todos eles. Isso são informações exclusivas da mente de Deus, por isso que é invisível. Então, é a igreja em sua realidade absoluta, conhecida de maneira plena apenas por Deus. Mas esta igreja se mostra para nós, ela não está totalmente invisível. Então há um aspecto que ela se revela a nós. E quando é que a igreja se revela a nós? Ela se revela através da fé, do exercício da fé, da atividade da fé, que gera a confissão, que gera o batismo, que gera a comunhão, o congressamento desses crentes, o ajuntamento desses crentes, o congregar desses crentes, o ajuntamento para formar a comunidade cristã. Então este é o aspecto visível da igreja, é a igreja se mostrando como uma comunidade de fé, como uma comunidade de amor, como uma comunidade de esperança. Esta é a tríade do cristianismo, não é? A fé, o amor e a esperança. Estes elementos, ainda que não possam ser conhecidos em sua plenitude, porque só Deus conhece no coração a plenitude desses elementos, mas eles se mostram, eles se evidenciam, e nessa evidencialização, nesta manifestação, é que nós temos aí a manifestação da igreja, a igreja visível. A grande questão é que a igreja visível está contida na igreja invisível, ou seja, a igreja visível está dentro da igreja visível do Senhor, e ambos, né, uma contida na outra, ou seja, a igreja visível é composta pela igreja invisível, a igreja invisível é composta pela igreja visível, ou seja, os crentes que se mostram são aqueles que o Senhor chamou e deu a fé, certo? Mas nem todos que estão na igreja visível são membros da igreja invisível, são realmente salvos, né? A igreja visível pode comportar falsos crentes, mas a igreja invisível, a igreja real do Senhor, não. Ou seja, em outras palavras, na terra o ímpio pode pertencer à igreja, mas no céu jamais, tá? Então quase crente quase entra no céu. Então no sentido real da palavra não existe quase crente, existe falso crente, né? E é aí que entra as nossas dificuldades, né? De compreender que essa é uma realidade e de detectá-la.
Por isso que nós falamos na semana passada sobre a questão do joio e do trigo, né? Porque apesar da gente não ter o conhecimento absoluto disso, o Senhor diz que temos, através da palavra e do Espírito Santo, a capacidade de discernir aquilo que está diante de nós como evidências de comportamentos que precisam ser tratados, tá? Ainda que eu não possa dar uma palavra final sobre a condição espiritual de um indivíduo, eu posso dizer qual é a condição atual dele, baseado no que ele está fazendo. Por exemplo, se ele comete um pecado, ele está pecando. Eu não posso dizer assim, você é crente, mas isso ainda é pecado. Não, é pecado, tá? E de acordo com o meu nível de conhecimento e de aproximação, eu posso até com uma certa segurança dizer que esse indivíduo não tem sinal nenhum de convertido, ou tem, tá? Então esses frutos são possíveis de serem vistos, e Jesus falou sobre isso, né? Que os frutos podem ser observados, tá? Mas claro que entendendo que não temos a capacidade de observar a todos, e cada caso é diferente. Por quê? Porque é fácil a gente observar tagarela, é fácil a gente conhecer coração de tagarela, mas coração de sonso, difícil de conhecer. Coração de sonso é difícil de conhecer. Então, por isso que eu não posso aplicar essa regra para todos os casos. Tem gente que disfarça muito bem, né? E tem pessoas que disfarçam intencionalmente, eles querem parecer ser o que não são para poder manter a aparência ali, manter o status e privilégios no ambiente da igreja, tá? Então é importante nós entendermos que não temos a capacidade absoluta de identificação, mas temos muito instrumento, temos muita informação, temos auxílios para observar o que chega a nós. Palavras, comportamentos, as ações devem ser avaliadas na luz da palavra de Deus, começando por nós mesmos, né? Então vamos lá, na pergunta 63, eles vão falar sobre os privilégios. Nós já vimos aí o que é a igreja visível, e agora quais são os privilégios de pertencer à igreja visível. Se pertencer à igreja visível não é suficiente e determinante para dizer que eu sou salvo, tá? É um grande privilégio. Quais são os privilégios de pertencer à igreja visível do Senhor? De estar na igreja. É um grande privilégio pertencer à comunidade cristã, estar no meio do povo de Deus. Um grande privilégio isso. É óbvio que para o salvo é um privilégio abençoador, é um privilégio que se traduz em bênção. Mas para o falso crente é um privilégio que se transformará em maldição. Por quê? Porque sendo ele um falso crente, os privilégios que recebeu não se traduziu em fé, obediência e louvor a Deus. Então, isso é pesado. Você imagina a mente de Judas no inferno. Eu não queria ter a mente dele no inferno, mas de jeito nenhum. Não queria nem estar no inferno, mas a gente tem a mente dele. Então, você imagina Judas sofrendo por ter traído o Messias, de quem ele só recebeu bem e aprendeu diretamente a verdade salvadora. Imagina, se pôde ter um vislumbre disso no desespero, quando ele tomou consciência do pecado e se matou, e não houve graça ou misericórdia. Agora imagine isso no inferno. Então eu prefiro nem imaginar, já sofro só imaginando. Então vamos ver, pergunta 63: quais são os privilégios especiais da igreja visível? Resposta: a igreja visível tem o privilégio de estar debaixo do cuidado do governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todas as épocas,
apesar da oposição de todos os inimigos, de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação, das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que nele crê será salvo, sem excluir a ninguém que queira vir a ele. Então, vamos por parte analisar aí esta formulação doutrinária que afirma uma série de privilégios, de bênçãos especiais atreladas ao fato de ser membro da igreja, de pertencer à igreja do Senhor. Então, o primeiro privilégio que é apresentado para nós aqui é o privilégio de estar sob o cuidado especial do governo de Deus, estar sob um governo especial do Senhor. É óbvio que o crente, como criatura de Deus, o crente como ser social, ele está dentro daquela providência geral de Deus. Junto com os ímpios, o crente e o servo do Senhor está dentro do governo geral de Deus, como Cristo descreveu, a benevolência divina trazendo a providência diária, dando luz, dando ar, dando alimento, dando sol, como Jesus disse, Deus faz chover sobre os maus, sobre os bons, falando daquela benevolência geral de Deus. Isso é comum a todos os homens, todos são assistidos por Deus como governante provedor, porque Deus não só criou as coisas, Ele sustenta, Ele provê, Ele gere. Então, como governante, todas as criaturas, o salmista vai dizer que os animais estão na expectativa de Deus lhes dar alimento, de que o homem levanta cedo para trabalhar sob a tutela da providência divina. Toda a criação expecta, anseia, deseja a provisão do Criador, mostrando este governo geral de Deus, que Deus provê, controla todas as coisas, é o governante supremo que tem autoridade, palavra final, primária e final de todas as coisas. Deus não só sustenta a criação com provisões, mas Deus sustenta a criação com palavra de autoridade, com governo, com poder, porque não é só a provisão do que chamamos de recursos naturais, mas a provisão do poder e do governo que autoriza ou desautoriza as ações e os comportamentos humanos. A Bíblia diz isso, que o governo de Deus se estende às ações humanas, que tudo está sobre a aquiescência, sobre o governo, sobre a supervisão de Deus. Então, nesse sentido, o crente está incluído nessa provisão geral de Deus. Porém, há um aspecto especial do governo de Deus. Além desta provisão geral, além deste governo geral de Deus, o crente está sob um cuidado especial. A igreja está sob um cuidado especial de Deus, que não só lhe supre as necessidades naturais, como suas necessidades espirituais, e com uma presença e um cuidado especial no meio dessa igreja. Então, Deus está na sua criação, controlando e governando a sua criação, mas na sua igreja, Deus está de maneira especial, com um governo especial, provendo algo além do que Ele provê para os ímpios, algo que vai além, incluindo o aspecto espiritual, tá? Que é o grande diferencial, é o cuidado especial de Deus, provendo a salvação e as bênçãos espirituais para o seu povo. Então, é um grande privilégio pertencer à igreja visível do Senhor,
porque esta igreja visível de Cristo está sobre um governo espiritual especial de Deus, sob um cuidado especial de Deus. E a Bíblia fala sobre isso em vários textos. Nós temos algumas coisas falando sobre isso. Peço que alguém abra, por favor, nos ajudar. O texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6, e Mateus 6, de 30 a 33, Efésios 5, 22 a 33 e Romanos 8, 26 a 28. Então, o primeiro texto, Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quem achou, leia para nos ajudar. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem, dia e fumaça de dia, e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías lembrando aquilo que Deus fez na caminhada no deserto, povo especial do Senhor. Israel estava sobre o cuidado especial de Deus como seu povo. Ali a igreja, em seu aspecto inicial, a igreja como uma nação, a igreja do Senhor do Antigo Testamento experimentou de maneira até mais visível, de maneira até mais visível, porque Deus falou e mostrou o que estava fazendo de uma maneira palpável para o povo. Quando você olha para o deserto, para a caminhada do povo de Deus do Egito para Canaã, para a terra prometida, você percebe aí o cuidado especial, o governo especial de Deus sobre Israel. Deus, além de prover o necessário para a sobrevivência no deserto, porque aquele não era um momento de conforto, mas de ser suprido nas necessidades, certo? E é bem interessante, porque a caminhada do deserto não é sinônimo de conforto, mas é sinônimo de segurança. Segurança. É isso que a maioria do povo de Israel não entendeu. Eles estavam sendo ensinados sobre o que Deus mais se importava para aquele momento. Qual é a maior preocupação de Deus? Não era que eles tivessem conforto, mas que eles tivessem a certeza de que estavam seguros na mão de Deus, que teriam que seriam supridos em suas necessidades básicas, guardados e protegidos por Deus e sendo levados para o lugar do conforto. Por isso que o deserto, a caminhada do deserto rumo à pátria celestial, é uma metáfora da vida cristã, da caminhada de fé do crente. Que enquanto nós estamos neste mundo, estamos na caminhada do deserto, rumo à pátria celestial, rumo a Canaã, rumo à terra prometida, que é a nossa vida eterna em um novo céu e uma nova terra. A história do povo na caminhada do Egito para Canaã é uma metáfora, é uma simbologia da nossa caminhada de fé, como era deles, mas muitos não entenderam. Nesta caminhada, eles tinham a palavra de Deus, a promessa de Deus, o líder de Deus e a presença de Deus, garantindo a segurança necessária para eles. Então Deus estava garantindo, ele dava sinais visíveis de sua presença. Aí você tinha Moisés sendo instruído o tempo todo por Deus, de que ele estava sob a liderança, liderando sobre a autoridade e o governo de Deus, que Deus o chamou, foi Deus quem chamou, foi Deus que capacitou, foi Deus que ordenou, foi Deus que mandou ele, e Deus estava adiante dele, disse: eu vou adiante de vocês. Toda a informação. Então ele tinha dado o líder, a palavra e as manifestações visíveis de que ele estava presente. Ele então colocava uma coluna de fogo de noite
não era só para trazer o benefício do aquecimento, da iluminação, da instrução no caminho, mas era mais do que isso, era para que eles o tempo todo observassem os sinais visíveis da presença de Deus, que eles não se esquecessem de que Deus ia adiante, de que Deus estava com eles, de que Deus estava na direção, no governo, no controle, na liderança, e que isso deveria gerar a paz, a tranquilidade e a certeza de que estavam seguros. Então, você tinha a coluna de fogo, Isaías diz, a coluna de fogo que tinha uma utilidade prática, aquecer o povo, conduzir, direcionar o povo na escuridão, na noite. Você tinha a nuvem de dia, que impedia que o sol pudesse queimar e destruir aquele povo. Você imagina o sol do deserto escaldante, para não serem mortos, não serem acometidos de doença de pele. Você imagina aí, morrer de seca, morrer queimado mesmo, exposto ao sol esse tempo todo, andando no deserto. E Deus os protegia com a nuvem, dando a sombra que era símbolo da proteção, da presença de Deus. E Deus sempre suprindo as necessidades básicas com o básico, dando comida, dando água necessária e fazendo com que o povo esperasse um pouco a hora certa dessas provisões. Aí o que é que o povo começa a fazer? Começa a reclamar da provisão de Deus. Eles não tinham falta, eles queriam conforto, eles queriam a prosperidade, eles queriam já gozar de plena prosperidade. Mas ela não era hora. Mas eles estavam seguros, tendo o necessário e o suficiente. Diz que nessa caminhada as suas roupas não se desgastaram, suas sandálias não se desgastaram. O povo experimentando o tempo todo a provisão especial e sobrenatural de Deus. Olha como a gente é incrédulo. Pensa que você é melhor do que aquele povo, não. A gente é tão ruim quanto. Não pense não, ou até mais. Não pense que a gente é melhor que eles, não. Tá? Não pense não. E o povo murmurando, questionando, falando: Moisés, está demorando, e eu não aguento mais comer maná. Olha, povo miserável, não aguento mais comer maná. Olha, você não fique reclamando da provisão de Deus, não, porque senão Ele manda codorniz para você morrer engasgado. O povo ficou reclamando: não aguento mais comer maná, não aguento mais comer maná. Aí Deus mandou os codornizes. E muitos morreram engasgados. A ver se causava um certo temor nos demais. Quem disse que sofrimento de rebelde faz rebelde abandonar a rebeldia? Ver um rebelde se dando mal faz você temer a Deus? Faz nada. Se fizesse, não precisava nem de Cristo ter vindo à terra. O que a gente mais vê é rebelde se dando mal. Mas isso não atinge a gente. Isso não é suficiente para converter o nosso coração a Deus. Então, o povo de Israel, a igreja da antiga aliança, experimentando a provisão, o governo especial de Deus. Um grande privilégio aquele povo experimentar a caminhada no deserto, com uma presença especial de Deus, não só suprindo as necessidades básicas, mas revelando o seu plano salvador, sua presença especial protetora. Então, meu irmão, Deus não está preocupado com o seu conforto e sua prosperidade. Seu conforto está guardado para a eternidade. Hoje o que Ele garante para você é segurança. Segurança. A certeza de que você terá o suficiente para a vida, que você terá a proteção de Deus, que você terá a garantia da verdadeira bênção e prosperidade, que é em primeiro momento sua salvação. E que o mais são bênçãos que Deus dá na medida que Ele deseja, de acordo com a nossa caminhada de fé. Então, quem disse que Deus está preocupado com o seu conforto agora? Isso não é verdade.
apesar de que muitas vezes Ele nos dá conforto, mas sua maior preocupação é nos dar segurança. Segurança. Então, e seu governo especial é para garantir, em primeiro momento, a segurança de nossa salvação, a segurança de nossa proteção, a segurança de nossa sustentação nessa caminhada. A certeza que estamos nas mãos dele, seguros nas mãos dele. Então vejam que essa é a figura do pastor. Por isso que Deus usa a figura do pastor para representá-lo, representar a Cristo. Então vejam aí Mateus capítulo 6, versículo 30 a 33, pegando o gancho do deserto, da provisão especial do deserto, símbolo do que Deus faria com aquele povo em toda essa caminhada. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, fala algo que se assemelha ao que Deus quis mostrar ao povo na caminhada do deserto, de que esta vida, essa caminhada da vida é cheia de desafios, é cheia de secas, de escassez, de dificuldade, de desafios, de dilemas, de tentações, de ameaças, de inimigos, de obstáculos, mas que Deus garante a nossa segurança caminhando conosco, dispondo para nossas vidas sua provisão especial e seu poder especial. É o que Cristo está relembrando isso, reforçando isso na mente agora dos seus apóstolos, dos crentes da nova aliança, dos cristãos, que Deus tem um governo especial sobre a sua igreja, certo? Muitos judeus não aproveitaram o privilégio de pertencer à igreja visível do Senhor e morreram no deserto reclamando, de barriga cheia, como a gente costuma dizer no nosso ditado popular, quando os nossos filhos reclamam, quando na realidade, comparando com outros, têm uma vida muito melhor. E aí a gente gosta de dizer, deixe de reclamar de barriga cheia. Aí às vezes é bom fazer aquele choque de realidade com nossos filhos, né? Colocar eles para ver as crianças sofrendo por não ter comida, passando necessidade. Pode fazer isso aí enquanto. Então, um choque de realidade. Vem aqui, ó, essas criancinhas, só os ossos aqui, ó, morrendo, a mãe chorando, desespero, porque não tem comida para dar. Vem, corre para ver. Pega isso para ficar assustado, fica meio assustado. Mas não é suficiente para converter o coração, não. É só um choque de realidade. Que de vez em quando é bom a gente dar para os nossos filhos que reclamam, tendo privilégios que outros não tiveram, certo? E estar na igreja, pertencer à igreja é um grande privilégio, você poder ter saído de sua casa hoje, tomado seu cafezinho, vestido a roupinha para estar aqui na igreja. Muitos vieram de carro, olha que coisa, beleza. Antigamente os crentes tinham que sair de sábado à noite para chegar na igreja de manhã. Tinha muita gente que passava dias viajando para chegar no lugar de culto. Isso não é uma realidade muito distante de nós, não. Se a gente colocar alguns anos atrás aqui, nossa realidade nordestina aqui, tá? Se a gente conseguir conversar aqui com os nossos irmãos aqui mais velhos, eles vão falar da experiência de como era ir para a igreja no domingo, na sua realidade de morar no interior, de morar na roça. Você vai ver o que é, viu? Os crentes passar por vales, por fazendas, ter que andar vários quilômetros, várias léguas. Légua não é de língua, não. Várias léguas para chegar no lugar de culto. Muitos tinham que sair na madrugada para chegar no lugar de adoração, de culto. E muitos relatam que era uma alegria fazer isso, né? Lá no Ceará, o grupo de irmãos contavam que eles juntavam as fazendas, os moradores mais próximos, e combinava, muitos deles iam de cavalo ou a pé, aí combinavam o horário de sair para ir aquele grupo grande de pessoas para a igreja, para poder vencer melhor os obstáculos, as dificuldades, né? E eles disse que como contavam histórias e aproveitavam aquela caminhada. Eu fico lembrando de Davi escrevendo isso, como o povo de Israel fazia isso, saindo das regiões indo para Jerusalém, saindo das tribos indo para Jerusalém, caminhando para chegar
até o lugar da adoração. Então, é um grande privilégio. Então, o povo de Israel, infelizmente, muitos não reconheceram este privilégio, e Jesus Cristo está reforçando na mente dos discípulos essa realidade do governo especial de Deus sobre sua igreja, sobre o seu povo, que há um cuidado especial de Deus, que transpassa o cuidado geral com a criação, porque há algo especial de Deus para o seu povo. Mateus capítulo 6, 30 a 33, quem achou ler, por favor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou por que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bom, essa fala de Cristo lembra aquilo que o salmista diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele não está fazendo apologia à preguiça e à acomodação, mas dizendo que além do nosso trabalho, acima do nosso trabalho, está o governo de Deus, a providência de Deus, que Deus está cuidando de maneira especial do seu povo, garantindo o suprimento de suas necessidades básicas antes deles pensarem sobre isso. Então Jesus disse: se vocês soubessem disso, tivessem plena consciência disso, vocês não se inquietariam como os gentios ficam quietos, desesperados, e vivem em função de garantir esta segurança. Como é que os ímpios tentam garantir essa segurança? Trabalhando desesperadamente para criar uma estabilidade financeira, material, profissional, garantir nas suas mãos o poder de que ele terá os recursos necessários para suprir suas necessidades, porque ele trabalhou, ele se capacitou para ser um gestor capaz de suprir suas necessidades. Aí onde está a linha tênue entre o trabalho, entre a dedicação, a responsabilidade humana e a incredulidade. Diz que eu devo trabalhar, ser responsável como provedor, como um trabalhador, mas sabendo que o fator determinante da minha manutenção vem da providência de Deus, do governo especial de Deus sobre a minha vida como crente, certo? Não é o meu trabalho, o meu esforço e a minha capacidade o fator determinante. São meios, eu tenho que entender que são até meios e manifestações da própria providência de Deus, o próprio cuidado do governo especial de Deus. E é isso que Jesus está dizendo: olha, Deus tem um cuidado com a sua criação. Deus veste a flor do campo, as ervas. Deus veste os vegetais, cuida dos animais. Muito mais valei vós, mostrando a superioridade do homem em relação às outras formas de vida, tá? Quebrando essa ideia de que homem é igual ao animal. O homem não é igual ao animal. Se você pensa isso aí, é totalmente equivocado. O animal é inferior ao homem, é um ser de categoria inferior, tá? Vós valeis, tem valor superior, valeis muito mais. Mas se Deus cuida, aí Cristo está usando o argumento da comparação, agora partindo do menor para o maior. Se aquilo que é aparentemente mais insignificante, de menor valor, e Deus tem esse cuidado todo com coisas que aparentemente são insignificantes, mas dentro do propósito de Deus não é insignificante, é de menor valor, mas de valor. Se Deus tem esse cuidado com essas coisas que são de menor valor, aí ele diz: como ele não terá maior cuidado com vocês, que como seres humanos têm mais valor? E aí agora ele vai mais profundo. Deus tem um cuidado maior com o homem como criatura de maior valor, porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem é coroa da criação nesse sentido.
Aí ele diz: e Deus tem um cuidado ainda maior com vocês, dentro da categoria de homens, de seres humanos, como crentes, como filhos de Deus. Então, olha como é que ele coloca: vocês, os animais valem mais do que os vegetais. Deus cuida muito dos vegetais. Os homens valem mais do que os animais e os vegetais. Deus cuida muito dos animais e dos vegetais e cuida muito mais dos homens. Aí diz: e vocês valem mais que os ímpios. Partindo do menor para o maior, para mostrar a grandeza do cuidado especial de Deus sobre a sua igreja. E vocês valem muito mais como filhos de Deus. Deus cuida ainda muito mais, de uma maneira muito mais especial de vocês. Então, quando vocês duvidam, quando vocês se inquietam, quando vocês ficam ansiosos, quando vocês ficam deprimidos, tristes, por não achar que não tem aquilo que acham que mereciam ter, ou que precisariam ter para serem felizes, vocês estão diminuindo o valor e a importância do cuidado especial de Deus sobre vocês. Aí, isso para mostrar que a igreja está sob um governo especial de Deus, que cuida de maneira especial da sua igreja, que dispensa de bênçãos especiais para a nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, alguém lê aí? Romanos. Deus, os animais valem mais do que os vegetais. Temos de valor da vida, tipo de vida, tá? Temos de escala de valores, né? de valer mais, em termos de qualidade do que é o ser, né? Do tipo de ser aquele, né? É tanto que animal come a erva e a gente come o animal. E a gente come a erva e o animal, mas erva não come bicho. Quer dizer, entre aspas, seriam os animais carnívoros, as plantas carnívoras que sugam um pouquinho dos insetos, mas mesmo assim é uma coisa extremamente limitada, né, pontual, mas mostrando exatamente essa escala de valores. A cadeia alimentar bíblica é diferente da cadeia alimentar da biologia evolucionista. Exatamente. Os animais têm muito mais privilégio do que as plantas, né? Não tem dúvida. Né? Muito mais. Seres têm mais valor, são seres de qualificação diferente, né? Um tipo de vida diferente. E o homem superior a essas duas categorias de forma de vida, que a gente diz que é vida, né? A vida vegetal e animal e humana. Então, esferas diferentes, partindo aí do menor para o maior, né? O vegetal, o animal, ser humano. E na categoria dos seres humanos, os salvos e os perdidos, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, tá? Então aí há um cuidado, mas como criaturas de Deus, como seres criados segundo a imagem de Deus, mesmo caídos, dependem do seu Criador e são cuidados pelo seu Criador. Se assim não fosse, eles não poderiam sobreviver, tá? E Paulo deixa isso claro lá em Atos 17, quando Paulo vai dizer assim: não foram os deuses que vocês acreditam que deu nada disso para vocês. O Deus que vocês não conhecem, que eu venho falar aqui, é o Deus de quem vocês dependem todos os dias, porque nele vivemos, movemos, existimos. Ele vos dá alimento, ele não precisa de nada de ninguém, mas a todos dá água, luz, alimentação, proteção, dá tudo a todos, porque ele é tudo em todos, porque precisamos dele como Criador e sustentador da criação. Então Paulo vai dizer: vocês não conhecem o Deus de quem vocês dependem todos os dias, né? Mostrando aí o governo geral de Deus na sua criação. Só que aqui Jesus está falando de um governo especial, de um cuidado especial sobre sua igreja, sobre os que professam a fé em Cristo, sobre a comunidade cristã, sobre os crentes, sobre os que se identificam como filhos de Deus. Efésios 5, 22 a 33, quem achou ler? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do povo. Como porém
Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita a seu marido. Paulo falando sobre os papéis da família, sobre como cada um deve exercer os seus papéis, ele reforça o princípio de que o casamento reflete a relação entre Cristo e a sua igreja. Aí aqui ele apresenta Cristo como o cabeça da igreja, representado no marido como cabeça de sua esposa, de seu lar. Cabeça que é símbolo de liderança, de governo, de autoridade. Então ele diz, assim como Cristo é cabeça sobre a igreja, o marido é cabeça sobre a esposa, é governante sobre a esposa. Só que é governar para o bem. É um governo que tem como objetivo trazer os benefícios necessários para promover o bem. Então Cristo, como paradigma de governo, Cristo é agora o governante, é o que se revela como governante da igreja, é Deus se revelando como governante especial da igreja através do seu Filho. E ele diz, como é que Cristo governa, como é que ele é cabeça sobre a sua igreja? Ele governa para o seu bem, para torná-la santa, para torná-la pura. Então ele se sacrifica por ela, ele se doa por ela, ele não só o sacrifício de morrer por ela, mas de se dedicar a cuidar dela, gerir suas necessidades, ser gestor de sua vida, protetor, mostrando o cuidado especial de Cristo sobre a igreja, como aquele que é cabeça, não é só porque dá ordem, palavra final, mas porque governa para o bem, traz um governo especial de proteção, de suprir necessidades. Por isso o entendimento de que a liderança do homem é uma liderança de gerir as necessidades materiais como provedor primário da casa, como protetor de sua esposa e de sua família, como um líder que toma as decisões mesmo sob a ajuda do auxílio de sua esposa, como conselheira capaz, mas sendo aquele que tem a palavra final como liderança, assumindo o ônus dessa decisão como líder. Por isso que Deus chama o primeiro Adão para conversar o que aconteceu lá, comendo frutinho, e ele transferiu a responsabilidade, fala, a mulher que tu me deste. Era para ele dizer, fui eu que fui fraco e deixei minha esposa, não cuidei dela como deveria ter cuidado. Mas também ela era tão rebelde, verdade, você foi tão molão, e aí vai, né? Então o governo, mostrando o governo especial de Cristo, que é para o bem de, que é que muitos homens não entendem. Cristo lhe deu a liderança, não é para você ser o grandão, é para você ser sugado, é para você ser um sacrifício em prol do bem de sua esposa. Eu vi uma frase muito bonita essa semana sobre isso. Um homem refletindo sobre essa questão do marido ser sacrificado pela esposa, amar de maneira sacrificial. Ele falou uma coisa que eu achei muito linda. Ele disse assim: eu ficava o tempo todo pensando sobre a importância do meu papel como marido, de proteger a minha esposa dos homens maus. Eu ficava imaginando, já pensou um homem perverso que ele entrar em minha casa para fazer o mal à minha esposa? Eu mataria ele. Aí ele disse, mas eu comecei a perceber que o homem de que eu deveria proteger a minha esposa todos os dias era de mim mesmo, de meu coração capaz de se irar, de ser indiferente, de ser agressivo, de não amar minha esposa como eu deveria amá-la. Aí isso é emocionante, né?
Ele disse: eu deveria proteger minha esposa todo dia do meu coração corrupto. O homem mais perigoso para minha esposa seria eu mesmo. Por isso Cristo disse que para seguir os seus passos é preciso negar a si mesmo. Amar com o amor de Cristo requer primeiro um sacrifício pessoal de morrer para si mesmo em prol de outros. Negar-se, entender que você está ali para fazer o bem, para ajudar, e muitas vezes é dizer não, muitas vezes é direcionar para um caminho melhor, mas para o bem, para fazer sempre o bem. Então veja, olha o que é que diz: Cristo ama a sua igreja para torná-la santa, perfeita e preparada para o casamento final com Ele. Por isso que alguém certa vez disse: é difícil para a mulher não se submeter a um grande amor. É muito difícil uma mulher não ser submissa a um grande amor, a um verdadeiro amor, a um verdadeiro amante em Cristo, porque governa por seu bem. Claro que uma coisa não está necessariamente dependente de outra. A mulher deve ser submissa ao seu marido por causa de Cristo. O marido deve amar a sua esposa por causa de Cristo. Mas tendo um estímulo, sem dúvida, é muito melhor. Mas veja, a ênfase que eu quero colocar no texto é Cristo governando a sua igreja. Você ser um crente da igreja de Jesus, você pertencer à igreja do Senhor, você é um crente de Jesus Cristo, você está sob uma liderança especial de Cristo, que tem como objetivo o seu bem, seu crescimento, sua pureza, seu aperfeiçoamento, sua proteção, o suprir de todas as suas necessidades. Cristo, o Senhor, servindo-lhe. Meu irmão, isso aí é muita coisa. Se a gente entender bem a profundidade disso, é muita coisa. Cristo como noivo, é isso que significa. Então veja, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28, alguém leia por favor. Romanos 8, 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Cristo, do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha a chave mestra de Paulo sobre o cuidado especial de Deus na igreja. Se você entender essa palavra de Paulo aí, você vai compreender a natureza real do governo especial de Cristo na sua igreja. Ele está dizendo assim: olha, você como um crente, um membro da igreja do Senhor, você como um crente professo, alguém que pertence à igreja de Cristo, você está sob o governo especial do Senhor. Você está sob o governo especial de Deus nas suas três pessoas. Você tem a seu favor, você tem sob seu cuidado especial o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai cuidando especialmente da sua vida, o Filho intercedendo diuturnamente por você no céu, e o Espírito Santo intercedendo por você em você, no seu coração, ajudando você nas suas fraquezas, corrigindo suas orações frágeis, pedindo a Deus o que você realmente precisa e está em comunhão com a vontade de Deus, porque o Espírito conhece. Meu irmão, quando você ora, Deus ouve a sua oração, mas junto com você ora Cristo e ora o Espírito Santo. É pouca coisa? Você não está falando sozinho com Deus, você está sob a ajuda do próprio Filho intercedendo por você e o Espírito Santo presente. Isso é muita coisa. Você não é deixado só na sua condição patética de homem. Você não é deixado só na sua condição de fé frágil.
Você é assistido pelo Deus triuno, pelo Filho, pelo Espírito, suprindo a sua falta, a sua fragilidade, fraqueza, ignorância, com ação imediata e contínua. Então Paulo diz assim: por isso, entenda que todas as coisas cooperam para o bem, todas, boas e ruins, todas cooperam para o bem do crente, porque o que está acontecendo na vida dele está sob o governo especial de Cristo, transformando tudo para o seu bem, até as coisas difíceis, ruins, até as lágrimas, até os desafios, os dilemas, até a sua fraqueza. Paulo diz: por isso, entendendo isso, então quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque a força dele se manifesta na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, eu corro para ele. Reconheço que a minha fraqueza é suprida na força dele, a minha ignorância é suprida na sabedoria dele, a minha falta é suprida na abundância dele. Então, o governo especial de Cristo sobre a sua igreja faz com que tudo que acontece com a igreja corrobore para o bem da igreja. Meu irmão, isso é fantástico. Tudo que está acontecendo na sua vida, se você é um crente, é como José disse: o mal que intentastes contra mim foi mal mesmo, vocês me venderam, quiseram me matar. Eu não vou me vingar de vocês, porque eu sei que o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Porque quem me trouxe aqui foi Deus, pelas mãos de vocês, operando para o seu bem. O nosso problema é que muitas vezes, quando a gente está diante das dificuldades, da dor, do sofrimento, dos dilemas, das tentações, a gente não consegue ver o bem naquilo. Essa dor, essa enfermidade, essa dificuldade, esses embaraços, essas dificuldades da minha vida vai corroborar com o meu bem. Duas maneiras claras a Bíblia diz que as coisas cooperam para o nosso bem. Primeiro, manifestando a nossa necessidade de correr para o Senhor. Todas as coisas fazem com que a gente corra para Deus, ou pedindo ou agradecendo. Quando é bom, a gente agradece. Quando é ruim, a gente agradece e pede ajuda. Então, todas as circunstâncias são oportunidades de nos levar para Deus, buscando sua graça, sua misericórdia e seu poder. Então, ela coopera para o nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para o nosso crescimento espiritual, porque cria oportunidades de buscar a Deus. Segundo, todas as coisas são oportunidades de produzir louvor e glória a Deus. Coopera para o nosso bem, porque tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade para sermos adoradores. Isso vai fazer a diferença. Vai ser adorador, louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Por isso que Paulo diz: dai graças em tudo, louvai em tudo. Dar glória a Deus é também se comportar e reagir de maneira correta, bíblica, diante das circunstâncias que são colocadas diante de nós. Todas as coisas cooperam para o bem da igreja, cooperam para o bem do crente. Por quê? Porque o Senhor está governando a circunstância, fazendo com que ela corrobore para o seu bem. Então isso mostra o privilégio de ser um crente, de pertencer à igreja visível do Senhor. E muitos desses benefícios são alcançados até pelos não crentes na igreja. Falando da igreja visível do Senhor. E aí veja, ele continua dizendo que os privilégios de pertencer à igreja visível, primeiro é estar sob o governo especial do Senhor, depois sob a proteção contra o mal. Veja aí, a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus,
de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de inimigos. A segurança da providência e a segurança da proteção. Cristo protege de maneira especial a sua igreja. Vejam aí Salmo 115, de 1 a 3, Zacarias 12, 8 e 9, Mateus 16, 18, Romanos 8, 31 a 39. Os irmãos que acharem, por favor, leiam. Salmo 115, de 1 a 3. Então, além da provisão para suprir as necessidades, a provisão especial de Deus sobre a igreja, há uma proteção especial de Deus contra os inimigos espirituais e humanos da igreja do Senhor. Quando a gente pensa sobre isso, a gente, deixando Israel de fora, porque a história de Israel, de proteção de Deus, é fantástica, está muito registrado nas Escrituras, como Deus protegeu o seu povo. Pastor, mas teve um momento que o povo foi destruído. Quando foi que o povo de Israel foi destruído? Quem pode me dizer? Quando foi que o povo de Israel foi destruído? Quando foi que os inimigos puderam ter sucesso contra o povo de Israel? Destruído ou capturado? Capturado. Destruído não, porque é a palavra muito forte, né? Israel nunca foi destruído. Mas quando Israel foi derrotado em guerras, perdeu muito, né? Foi levado cativo, Na Babilônia, Se desviando do caminho do Senhor. a proteção de Deus nunca saiu do seu povo. O povo, ao rebelar-se contra o Senhor, recebeu a disciplina prevista pelo próprio Deus. Se me desobedeceres, eu vos disciplinarei com mão forte, levantarei nações ímpias para desapossares da terra e espalhares. Então, nunca foi a prevalecência dos inimigos, mas sempre foi Deus temporariamente tirando a proteção e a cobertura do seu povo para um fim disciplinar. Nunca foi a vitória do inimigo por ser forte, mas foi Deus suspendendo temporariamente a proteção sobre o seu povo. O diabo toca no crente só quando Deus quer. Os ímpios tocam o crente só quando Deus quer. Se ele não quiser, ele não toca nunca. Aí se ele quiser tocar, quantas vezes ele quer? Até onde ele quer. Porque há uma proteção especial de Deus sobre a igreja. E a igreja só sai dessa cobertura, primeiro, quando Deus quer soberanamente. Segundo, quando ela descumpre aquilo que Deus ordenou para ela. Quando ela se coloca sob o perigo na desobediência e na rebeldia. Mas mesmo aí, é bem interessante, mesmo quando Deus entrega seu povo aos inimigos, ele não fica longe, ele fica perto, para que os inimigos não excedam, para que os inimigos só vá até onde Deus quer que vá. Deus estava com eles na Babilônia, Deus estava com eles no Egito, Deus estava com eles em todo lugar, no deserto, todo lugar com eles. Pastor, é engraçado quando o crente comete um erro e logo ele é pego naquele erro, enquanto os ímpios estão ali cometendo o mesmo erro o tempo todo e nada acontece com eles. Ali, escancarado, não acontece nada. E o crente, eu costumo dizer que o crente é danado para ser pego quando resolve cometer um pecado. Aí ele está andando no carro e diz assim: vamos dar uma roubadinha aqui. Aconteceu isso com o meu sogro, foi dar uma roubadinha, foi fazer uma ultrapassagem, carro da Polícia Federal, mas era bem no lugarzinho. A polícia. E o mais legal foi que meu sogro e meu cunhado atrás, cometendo o mesmo erro. O crente é danado para ser pego quando resolve sair da linha. Não, é que é rapidinho, é só ali. Eu lembro do rapaz lá do Parambu disse: pastor, eu costumo dar certo de moto, tal, tudo direitinho, mas um dia eu resolvi
Eu disse, é só aqui, eu vou sair, é só na esquina, eu não vou botar capaceira, é só na esquina, não vou levar o documento. Oxe, foi na esquina mesmo, só bastou ele dobrar a esquina da polícia. Gosta, documento não tem, documento da moto não tem, preso. Moto, quem é essa moto? É minha, como é que você prova? Não provo, deixa eu ir em casa, calma aí, meu amigo. É exatamente isso aí. E graças a Deus, quando Ele faz com que a gente seja pego logo. Porque quando a gente não é pego, aí a gente começa a gostar do que fez. Quando a gente começa a gostar do que fez, a achar que está escondidinho, como Davi pensava, tiriri, sentado no reino lá no trono, papá reinando, julgando o povo, adúltero, mata! Julgando lá, tal, todo santarrão. Aí chega Natan e diz, rapaz, vou contar uma historinha para você. Tinha um rapaz que tinha uma ovelhinha, só tinha aquela ovelhinha, e o vizinho tinha um monte de ovelhinha. Aí chegou uns amigos na casa do vizinho cheio de ovelhinha. Ele resolveu matar a ovelhinha do rapaz que só tinha uma ovelhinha, para poder dar comida para os amigos. Você acha que o que ele fez merece o quê? Você deveria morrer, miserável desse, cruel, pois tu és este homem. Ainda mandou matar o dono da ovelha, né? Vai matar esse miserável, isso é coisa que se faça, rapaz. Para os outros, né? A gente julga os outros com toda a armação que a gente tem, com todo o armamento que a gente tem, com todas as armas que a gente tem. A ira toda para os outros. Agora, quando a gente é cheio de benevolência, né? A gente julga com o melhor e se protege. A gente julga com o pior e se protege com o melhor. O mesmo pecado. Mas graças a Deus, quando Ele imediatamente nos trata, faz com que a gente seja pego, faz com que a gente seja exposto para ser tratado, faz com que a gente não sofra a síndrome de Adão, fique escondido, que a gente se exponha para Deus para ser tratado. É bom quando Deus nos expõe para ser tratado. Ruim é quando Ele faz com que a gente sofra a escravidão de uma consciência enganada, porque o dia que Ele vai revelar não é bom, que é o dia do juízo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11, ele diz assim, julgai vós mesmos para que não sejam julgados com os ímpios, disciplinai a vós mesmos, julgai a vós mesmos. Tira a consciência de vocês mesmos com a Escritura o tempo todo, para que vocês não sejam julgados com os ímpios. Então, ficar em paz. Ele tem uma frase muito interessante. O silêncio nem sempre é sinônimo de paz, porque o cemitério é um dos lugares mais silenciosos que existe, e lá o que se tem é morte. Silêncio nem sempre é sinônimo de vida, de que está tudo bem. Silêncio pode ser um sinônimo de sepulcro, de morte. E o pecado mata. E a primeira coisa que o pecado mata, a consciência do pecador. É quando o crente fala, meu coração está em paz com essa decisão. Eita, aí é dose. Quando diz que está em paz, ele tem que mostrar que a paz veio da Escritura. Que paz subjetiva. Como é que você ficou em paz, meu irmão? Você leu aonde, leu o quê? Refletiu o quê? Meditou o quê aí? Qual foi a conclusão que você fez bíblica? Não, eu senti uma coisa aqui. Negócio aqui no meu coração, Deus me deu paz. Sentir pode ser arritmia, pode ser diarreia, pode ser um monte de coisa. Sentir um calafrio. Não, que negócio de sentir? Tem que vir, sua paz de coração tem que vir da palavra de Deus. Ser convencido pelas Escrituras de que aquilo é o que Deus quer de você. Sim, irmão. Eu gostava de ir nas portarias do lugar errado. Vou pagar agora R$1.464 por uma portaria. Bem feito. Para o senhor e para mim, que fizer isso aí. Foi o senhor que fez aquele retorno da Fraga Maia que não existe ali não, né? Porque tem dois retornos da Fraga Maia que não existe. Né? Que o povo fica, já está tão, o mato já morreu, tanto que o povo já acha que existe. Não existe. Foi inventado, né? O povo inventado. Mas graças a Deus que Deus fez com que o senhor alertasse, fazendo pesar no bolso, né? Olha, eu tenho que ficar mais esperto, não posso fazer essas roubadinhas aqui, apesar que o governo me rouba com tanto, né? Faço mais isso aqui. Sim. Pastor, a gente citou aqui a ocorrência lá da Babilônia.
esqueci agora qual foi, invadiu a cidade, capturou todo mundo, destruiu todo mundo. E a Bíblia não deixa bem claro, não dá qualquer indício que foi causa de pecado. Sim, sim. Simplesmente Deus permitiu que a cidade ali naquela situação, sem qualquer motivo aparente, Isso. entender também que as coisas vêm pra gente. Sim, sim. Sem... Nem sempre é consequência de pecado, e é sempre pela provisão de Deus. Tem um exemplo bom. Né? Ou Deus tirando temporariamente porque Ele quer que aquilo aconteça. Tem um exemplo bom sobre essa questão de muitas vezes não ser questão do pecado, mas estar nos planos de Deus, que é o caso do esposo de Noemi. Sim. Noemi e Ruth, né? A morte dele, Exatamente. a seca, as dificuldades. Morreram, mas estavam tudo no plano de Deus. Sim, sim. E ali, o texto é até benevolente conosco porque dá o desfecho, mostra o desfecho que Deus deu para eles, né? Tão glorioso, tão majestoso, que aponta para Cristo, porque Boaz é uma figura, é um tipo de Cristo, porque Boaz, ele mesmo diz lá que na lei, a lei de Israel, era previsto o princípio do resgatador, aquele parente que tivesse condições, pudesse resgatar a posição social, moral de um ente querido desonrado, né? No caso de Ruth, foi restabelecida, e de perdas de posses, né? Restabeleceu as posses perdidas do marido de Noemi para Ruth, e ele diz que ele é o resgatador de Ruth, casando com ela, uma figura de Cristo como aquele que é o nosso resgatador. Ao pecar, perdemos o Éden, perdemos a dignidade, perdemos a relação plena com Deus. Cristo, como noivo, resgata a nossa dignidade de criatura, coloca-nos em uma relação perfeita com Deus, nos casa de novo com Deus e nos torna como herdeiros, agora não mais de um Éden, mas de tudo que é de Deus. Cristo é o verdadeiro resgatador. Então a história de Ruth é linda, porque o desfecho da história dela aponta para a obra da redenção de uma maneira muito clara, muito linda, né? Mas é um exemplo de que, mesmo não tendo o relato do fim de todas essas histórias, Deus está na condução, na direção da vida do seu povo, protegendo, guardando e dando um livramento especial. Porque qual é o maior livramento de Deus para a nossa vida? É nos livrar do inferno, de Satanás e da sua própria ira. E dentro da providência, Ele nos livra dos inimigos conforme seu planejamento. Porque, por exemplo, a morte é um inimigo que Cristo venceu na cruz, mas que ainda nos golpeia. Paulo diz que esse inimigo será vencido finalmente na ressurreição final. É um inimigo que ainda atua, traz golpes, traz dor, traz sofrimento, mas que Cristo já nos livrou de um certo sentido da morte, que é o sentido eterno, nos livrou da morte no sentido espiritual, e nos permitirá passar pela morte física como algo que é transformado em nosso bem. Um mal transformado em bem aí, cooperando para o nosso bem. A morte não põe fim à nossa existência na terra, ela nos passa dessa existência temporal para a eterna, da terra para Deus. Então, é o inimigo que agora trabalha a nosso favor. Daí a ideia de Romanos capítulo 8, do que Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores. Paulo dá uma lista lá de inimigos, aí ele coloca a morte, o sofrimento, coloca lá Satanás, as hostes espirituais, ele coloca toda sorte de inimigos do crente da igreja, e diz que Deus por nós, quem será contra nós? E aí finalmente ele diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que significa isso? Ser vencedor é neutralizar e destruir o inimigo. O que é vencer o inimigo? É neutralizar e destruí-lo. Mas ser mais que vencedor significa neutralizar o inimigo e fazer com que ele agora trabalhe para você. Você não só neutraliza o mal, como faz com que o seu inimigo trabalhe para você.
Então o que é que Cristo faz com os nossos inimigos? Ele faz com que a doença coopere para o nosso bem, com que a morte coopere para o nosso bem espiritual. A gente morre para ir para Deus, a gente não morre para o inferno. Morre para o céu, morre para findar os sofrimentos e dificuldades dessa vida, para gozar da eternidade com o Senhor. Então este mal, este inimigo, morte, trabalha para o bem do crente. Bendito aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Bem-aventurados que dormem no Senhor. Ó, figura, até a morte é suavizada com o eufemismo do sono. Porque não é ideia de sono da alma, é a ideia de que para o crente é repouso, é descanso. Então, em Cristo, os inimigos são transformados em cooperadores, porque o mal que eles atingem, o mal que eles trazem sobre nós, Cristo transforma em oportunidade de nos abençoar com sua graça, misericórdia, poder e bondade. O golpe da enfermidade, o golpe das dificuldades, o golpe da morte, o golpe da própria tentação, o golpe dos dilemas, das lutas, das perseguições, são todos transformados em Cristo como oportunidades de experimentar de sua graça, de seu poder. Por isso que Paulo diz: eu me gloriarei agora nas minhas tribulações, porque elas são oportunidades de experimentar a graça, do poder e da misericórdia de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza e necessidade, aí é que eu sou forte. Então, vejam aí, Salmo 115, de 1 a 3, quem achou aí? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mostrando aí, o salmista louvando a Deus pelo fato de que a sua proteção especial gera o louvor, o reconhecimento de que a glória deve ser dada a Deus, porque Deus é o protetor especial, é o provedor especial da sua igreja, do seu povo. Zacarias 12, versículos 8 e 9. Outro irmão abra Mateus 16, 18 e Romanos 8, 31 a 39. Quem achou ele? Zacarias 12, versículos 8 e 9. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles nesse dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Olha que coisa interessante. Está vendo que a derrota de Israel só existia quando Deus tirava a proteção pela sua vontade soberana, pela providência, ou por punição ao povo. Ele está dizendo assim: eu vou conduzir vocês a uma guerra, vocês vão se fortalecer e vão guerrear contra seus inimigos, e eu vou fortalecê-los de tal maneira que o mais fraco de vocês vai ser como Davi. Sabe por que ele cita Davi? Porque Davi foi um dos maiores guerreiros de Israel. Um rei guerreiro, um rei lutador, hábil no manuseio da espada. Davi é um guerreiro, um homem de guerra, um vencedor. Israel, um lutador. Aí ele diz assim: quando eu fortalecer vocês contra os inimigos, porque eu sou o protetor de vocês, eu é que livro você das mãos dos inimigos. Quando eu quiser livrar os inimigos da mão de você, o mais fraco eu vou dar força para ele ser igual a Davi. Está entendendo aí que a ideia da proteção de Deus, quando Deus quer destruir os nossos inimigos, ou nos livrar deles, ou nos impedir, ou impedir de sermos atingidos, Ele nos reveste de uma força, de uma proteção que nada pode nos atingir, só quando Deus quer. Que é uma proteção especial de Deus sobre sua igreja, sobre o seu povo. Aí veja, Mateus 16, 18, Romanos 8, 31 a 39. Mateus 16, 18. Quem achou? Também eu te digo que não é espelho, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia de que o reino de Satanás, parasita de Satanás,
o reino das trevas, os ímpios não resistiriam o avanço da igreja. Olha o texto de Israel, o Senhor diz assim: quando eu for levar vocês a destruir os inimigos, vocês vão matar, vocês vão destruir todos os inimigos, porque eu fortaleci vocês de tal maneira que o mais fraco vai ser fortíssimo. Quando eu quiser destruir os inimigos também, nada fica na frente. E Deus sempre usando o seu povo, a sua igreja, o seu reino, como meio que ele avança destruindo os inimigos na terra. Então ele está dizendo assim, no Salmo Jesus está dizendo que o reino avançaria, o reino de Cristo começaria pequeno, mas avançaria o mundo. Então ele diz assim: o reino das trevas, o reino, a porta não vai resistir, o inferno não vai resistir com o crescimento da igreja, como de fato não resistiu. A igreja tomou o mundo, o reino de Cristo tomou o mundo, foi vencendo, não resistiria, certo? Apesar do mundo e do reino de Satanás reagir, tentando impedir o crescimento da igreja com perseguição e com morte dos cristãos. Porém, é uma coisa muito interessante que os historiadores falam, que o sangue dos mártires cristãos eram considerados sementes para a terra, era considerado fertilização da terra, porque quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam. Olha que coisa interessante. Quanto mais cristãos eram mortos, o Senhor convertia mais. E avançando o rei, e matando, avançando, mais soldados, aumentando soldado. Aí você pensa numa coisa interessante, a história do cristianismo. A igreja começa ali em Jerusalém e é perseguida pelos judeus ímpios, mata alguns, persegue e faz com que os crentes se espalhem pelo mundo. Mas aí o Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, faz com que a igreja se mantenha e cresça, espalha pela região da Judéia, Samaria, até chegar aos gentios. Aí quando Deus usa o próprio Império Romano, porque no ano 70 Roma invade Jerusalém, destrói o templo, espalha os judeus param de perseguir os cristãos, a era do judaísmo chega ao fim definitivamente. Até hoje o templo não pôde ser reconstruído, do ano 70 de Cristo até hoje, com a ascensão dos muçulmanos. Isso inviabilizou, dificultou mais ainda. Mas aí o que ocorre? Essa paz com os judeus dura um pouco tempo, porque aí agora os romanos começam a perseguir os cristãos. Agora Roma começa a perseguir os cristãos. Isso vai durar de 150 a 200 anos mais ou menos, porque quando chega no ano 300, 330 por aí, Constantino, o imperador Constantino, declara a igreja religião, o cristianismo religião oficial do Império Romano. Cessa-se a perseguição aos cristãos em Roma. Mas aí a igreja já havia tomado o mundo, a igreja já tinha crescido e muito. Tamanho era o incômodo que causava. Aí essa paz foi de alguma forma um golpe ao contrário, porque enquanto a igreja é perseguida de fora, ela se fortalecia e crescia saudavelmente. Quando ela passou a gozar da paz do Império Romano, ela começou a sofrer os golpes internamente. Os inimigos começaram a atuar dentro da igreja. Falsa conversão, se tornar um cristão era obrigatório para um cidadão romano, era uma adesão à religião e não uma conversão de coração. E aí a igreja começa a sofrer os golpes das heresias, das falsas doutrinas, da igreja ser usada pelo Estado como um instrumento de poder, e vice-versa, e a igreja usando o Estado como meio de crescer, de ter poder. E essa igreja vai se deturpando, vai perdendo o seu rumo, sua direção, e sendo destruída de dentro para fora. Agora implodida, Satanás, enquanto perseguia a igreja e matava cristãos, a igreja crescia. Agora Satanás usa a estratégia do engano, da mentira, da falsidade, e aí teve mais sucesso. Mas o Senhor,
protetor, guardador de sua igreja, levando no século XVI Martinho Lutero para trazer a grande reforma protestante, mesmo preservando os seus, mas trazendo a grande reforma para a igreja, libertando a igreja da apostasia romana e renovando o espírito da igreja, retornando-a para seus fundamentos bíblicos, e mais uma vez Deus protegendo, guardando a sua igreja. Até isso aí, aí você ocorre que do século XVIII até o século XXI, a igreja vai lidar agora com outro tipo de inimigo, que vão ser exatamente as grandes nações totalitaristas, que passaram a expressar ódio ao cristianismo, certo? Você vê o imperialismo no Japão, na Alemanha, os governos totalitaristas da Alemanha e da União Soviética mataram muitos cristãos. China, a história aí da Japão, China, Coreia. Tá? Hoje, graças a Deus, a maior denominação presbiteriana do mundo é coreana. Vocês sabem, né? A maior igreja presbiteriana do mundo hoje é a igreja presbiteriana da Coreia. Né? Você vê a história de como chega, que eles lidaram lá, é um negócio impressionante, né? Mas mostrando que aí chega os nossos dias, a igreja sobreviveu aos grandes ataques e hoje permanece de pé e permanecerá até a volta de Cristo. Por quê? Porque há uma proteção especial de Cristo sobre a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não destruirão a igreja, nunca. A igreja do Senhor é protegida de maneira especial por Ele. Há uma proteção especial de Cristo sobre a sua igreja. Qual seria o O grande grande inimigo? inimigo da igreja? Satanás é o grande inimigo da igreja, não é? Um grande inimigo da igreja. Temos assim personificados o próprio Satanás. A letargia espiritual. Aí tratando-se da individualidade, porque assim, quando a gente fala do problema da igreja, a gente está mostrando ela como uma instituição mista de crentes e não crentes, e de crentes em santificação, né? Que peca, que comete seus deslizes. Mas o maior inimigo da igreja é o próprio Satanás. Mas ele usou os governos totalitários. Sim. Por que ele estaria usando os mais aí? É porque assim, quando a gente fala de inimigo, a Bíblia diz que são 3 inimigos. Ela não coloca maior, menor, mas o crente ele lida com 3 inimigos poderosos que não podem ser negligenciados. Primeiro é o próprio coração. Daí eu vou dizer assim, que esse é o maior inimigo, é o coração, né? Então, o coração do homem é um grande inimigo. E tratando-se da individualidade, é seu maior inimigo, tá? Então, o coração, a natureza pecaminosa do homem é um inimigo dele e da igreja, tá? Satanás é um inimigo, né? Com todas as suas hostes, com todos os seus demônios, perseguidor da igreja, enganador, mentiroso, acusador. Mas o mundo também, aí entra, né? Você fala, o mundo, os ímpios em seu sistema caído, inimigo da igreja. Então a Bíblia fala que nós lutamos com essas 3 fontes de perseguição e de dificuldades, de empecilhos para o crescimento da igreja no mundo: o coração, Satanás e o mundo, e o sistema caído. Então precisamos estar alerta e entender a orientação da Bíblia de como lidar com essas 3 frentes de inimigos, né, contra a igreja. Paulo diz que eu não posso subestimar nenhum deles. Me permite? Sim. Mas se a gente fosse pormenorizar, eu acrescentaria a ela o ativismo. A gente criou, Sim. devido à situação, criou um ativismo terrível dentro da igreja, que gerou essa letargia espiritual. E a outra coisa, a gente fica tão indignado com as distorções do Evangelho, que a gente vai ficando infatuado Sim. com a mensagem. É verdade. Porque, por
isso. É verdade. É isso aí. Nós vivemos numa sociedade e aí vimos vários obstáculos da nossa realidade. A igreja lida com esses inimigos em toda a época, mas cada período tem algumas peculiaridades de desafios, como colocou aqui o período Lilian, e nós, nossa sociedade atual, lidamos com algumas dificuldades que são próprias da nossa realidade social, da nossa cultura, da nossa época. A igreja também é filha de sua época, ou seja, ela atua dentro de um contexto, de um período histórico. E, sem dúvida, a igreja em cada período lida com alguns desafios próprios daquele período. Um deles, colocado aí pelo presbítero Lilian, essa vida moderna, essa vida fast food que a gente vive hoje, né? Tudo rápido, do imediatismo, de que as coisas têm que ser prática e rápida, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém fazer um comentário desse tipo, mas eu ouvi semana passada um desses programas de culinária que eu gosto. A mulher disse: se eu cozinhasse tanto quanto eu assisto sobre comida, eu seria o melhor cozinheiro do mundo. Porque eu gosto de ver os outros cozinhando. Acho legal ter esse programa de cozinhar, e é bem legal, bem interessante. A gente aprende muita coisa interessante, tem muita coisa também que a gente deixa de lado. Mas uma pessoa fez um comentário interessante que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer. Ela disse que o mercado imobiliário, o mercado em geral, arquitetônico, já está discutindo a possibilidade de no futuro as casas não terem cozinha. Aí você disse: que absurdo! Outra disse: eu amo a cozinha. Não, a discussão é a seguinte: estamos caminhando para uma sociedade que não come mais em casa, que não cozinha, a vida está tão corrida, estamos tão atarefados, daqui um dia nós só vamos ter, igual os japoneses, só um kitnetzinho na cama acoplado para você de noite deitar, dormir e dormir uma noitinha e acordar e passar o dia fora, vivendo a vida, comendo fora, divertindo. Na casa será um lugar apenas de você recarregar as baterias, tipo a Matrix, tá? Fica conectado o dia todo. A pessoa achou absurdo e disse assim: não pense que é absurdo, estamos caminhando para isso. A comida, o fast food, as empresas de comida rápida, a vida hoje que a gente está apontando isso. As pessoas não querem mais ter trabalho de fazer as coisas. E aí vem o tédio, aí vem a inutilidade, aí vem a ociosidade, aí vem uma série de coisas. E a igreja, sem sombra de dúvida, é atingida por estas coisas. Vivemos uma realidade do imediatismo, do fast food, da vida rápida, da vida corrida. E sermão longo de 1 hora, meu irmão, só o pastor Daniel Nega Veterano do Parque P. Quem aguenta? Só os crentes aqui, sabe por quê? Porque não tem como sair. Porque vontade, meu irmão, não falta. Aí fica ali, não tem como vencer, não se eles. Eu não aguento sair daqui, eu vou ficar aqui, ver se eu suporto um tempinho aí, despacho, acaba chato, 1h30 de sermão. Quem aguenta isso, pelo amor de Deus? Então, vivemos uma sociedade. E aí você diz: rapaz, mas no século XVI as pessoas ouviam sermão de 1h30, 2 horas. Menino, não tinha internet, não tinha televisão, quando só voltava para cá para cuidar da família e fazer menino. E o trabalho era pesado. De alguma forma, circunstâncias, tem uma série de circunstâncias aí que ajudam, sem dúvida. Tá? A gente, vivemos uma época que sermões positivos, ter trabalho, nós não queremos ter, o problema não é com sermão longo, nós não queremos ter trabalho de pensar, nós não queremos mais ter trabalho de fazer, nós não queremos mais ter trabalho de esperar as coisas. A gente acelerou o processo da maturação dos frutos, a gente tem que amadurecer os frutos rápido porque não tem fruto para todo mundo comer, a gente tem que acelerar o processo de tudo, tem que tudo. Daqui um dia isso vai trazer a conta, como diz o presbítero Ricardo. Se não fizer o depósito direitinho, uma hora o negócio vem cobrar, vai trazer a conta. Então, e às vezes a igreja está sucumbida, a igreja está sufocada e atingida por essas coisas também, certo? Essa vida corrida, essa vida que tudo tem que ser prático, que se demorar um pouquinho explicando, as pessoas não têm mais paciência. Eu estava vendo
aquilo que eu estava falando, eu vi semana passada numa reportagem, já um especialista falando sobre a preocupação que eles estão tendo com as crianças, porque elas não estão conseguindo lidar com o tédio. Nossos filhos, nossas crianças não conseguem mais lidar com o ficar sem fazer nada. Um dia minha filha disse: pai, cai a internet. Pai, cai a internet, não tem internet, eu vou fazer o quê? E agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu fiquei assustado, porque a esposa disse: minha filha, vai ver, tem vida fora da internet. Pastor, tem uma coisa. Sempre teve. A vida, eu tenho a teoria que nossa vida antes da internet era uma vida de tédio. Só que a gente fazia com que o tédio fosse transformado. A gente era ensinado a tornar produtivo o tédio. Então, quando eu não tinha brinquedo, eu criava brinquedo, eu inventava, ocupava o tempo. O problema é que a gente não está sendo treinado, porque eu não vejo problema com a internet. O problema é que nossos filhos não estão sendo treinados a lidar com o tédio. E muitas vezes, né, o tédio é oportunidade de criatividade, porque quando você não tem nada para fazer, é uma oportunidade de você pensar em fazer algo criativo, inventar, criar algo. É uma oportunidade para criar relações humanas, porque quando não tem nada para fazer, muitas vezes a oportunidade você tem de chamar alguém para conversar, de visitar um irmão, de construir relacionamentos novos, de conversar com as pessoas. Então o tédio é a oportunidade também de construir relacionamentos pessoais, que muitas vezes essa vida corrida de trabalho e essa vida cibernética que a gente se envolveu nela não permite fazer isso. Mas tem outra coisa interessante, o terceiro que eu mais gosto: o tédio tem que ser vivido muitas vezes como tédio. Ou seja, é hora de não fazer nada, vamos dormir, vamos ficar parados, cruzar os braços. Tem hora que é produtivo ficar parado, botar o corpo para descansar, meio para descansar, não fazer nada. Meus irmãos, tem hora que Deus criou o tédio para que uma hora a gente entenda que tem que descansar, parar. Tem hora que o bom é ficar contemplativo, parado, pensando. Entendeu? Não, e tem hora que, sabe o que é o tédio? É muitas vezes você tem que esperar, e a gente não quer esperar. A gente está fazendo de tudo para não ter mais necessidade de esperar. Quando a gente não aprende a lidar com o tédio, irmão, nós estamos vivendo uma sociedade de crianças que não pode esperar nada, tudo tem que ser imediato. Deu vontade, tem que suprir a vontade. Tem hora que você, mesmo tendo as coisas dentro de casa, deixa o filho, bota uns obstáculos. Tem biscoito, e bota o biscoito na parte mais em cima, para ele dar uma escalada, para ele subir um pouquinho. Meu irmão, uma dificuldadezinha na vida. Só que o que a gente faz? Mesmo que é biscoito, a gente corre, vai lá no pacote, molha no leite e bota na boca. Pelo amor de Deus. É interessante como os filhos dos crentes, mesmo que eles não achem isso como uma coisa boa, passar uma hora ouvindo um sermão, mas os filhos dos crentes são elogiados pelos professores porque passam mais tempo prestando atenção nas aulas. Sim. Isso eu já ouvi de um professor. E a gente quer fast food realmente, até na igreja, se esquece que isso é bom. É tão bom passar esse momento, abre aspas, de tédio, que hoje estão redescobrindo que a meditação, que a gente já entende como oração há muito tempo, sim, que a meditação faz o cérebro crescer. Saudável para a mente. Faz o cérebro crescer. E isso é pesquisa científica. E a gente já sabia disso muito tempo. E ficou correndo atrás deles, das besteiras que eles estavam inventando e deixando o que Deus disse que era bom e saudável para nós. Mas uma das maiores bênçãos que Deus deu para a gente em termos de qualidade de vida é sono. Dormir, poder dormir. Meu irmão, poder dormir é uma bênção. Diz que a ciência descobriu que se dormir 7 horas, não descobriu nada. É saudável, é extremamente importante você dormir o tempo certo. Por isso que Deus deu o dia do descanso. Ensinou que até a terra precisa disso, que a natureza precisa disso. Descansar. Produzir o ativismo que o presbítero falou. Tem que ter atividade o tempo todo. Isso a igreja é bom, tem que ter atividade, tem muita atividade. Meu irmão, pelo amor de Deus, igreja viva não é uma igreja ativa, não. Igreja viva é uma igreja que tem sinal da presença do Espírito Santo, produzindo os frutos da presença dele em nós. Só a igreja viva. Então assim, eu vou ficar aqui porque nosso tempo foi embora. Semana que vem a gente continua. É que eu não posso abusar também da paciência dos irmãos, estão bem domadinhos, domesticadinhos. Eu não posso também abusar, porque tem uma hora que a natureza pecaminosa pode aflorar o velho homem. Não vamos abusar da paciência.
né? Então, que Deus nos ajude, nos dê graça para entender, porque esse tema é importante. O privilégio, meus irmãos, de pertencer à igreja. É um privilégio pertencermos à igreja do Senhor. Nós temos a provisão especial de Deus, nós temos a proteção especial de Deus, e como nós vamos ver na semana que vem, nós temos bênçãos espirituais sem medida para a nossa vida. E aproveite este privilégio que você tem de pertencer à igreja do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.